E aí, gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é o filme O Poço, mas eu não vim aqui ficar tecendo teorias, nem ficar explicando o final, nem discorrer se é bom ou ruim. Mas eu vim aqui listar 8 verdades bem tristes que o filme esfrega na nossa cara. Esse é um filme espanhol lançado em 2019, mas que chegou no catálogo da Netflix agora em março de 2020 e já virou um sucesso entre o público brasileiro, apesar de muitas críticas negativas aqui e ali. Essa distopia traz experimento social em forma de uma prisão vertical, onde as pessoas podem ir tanto para cumprir pena, como também podem ser admitidas voluntariamente. Cada nível é uma cela que abriga 2 pessoas e no centro tem uma espécie de posto onde todos os dias, uma vez ao dia, desce uma plataforma com comida, para durante poucos minutos em cada cela e continua descendo pelos incontáveis níveis. Um verdadeiro banquete sai do topo dessa prisão, que é uma espécie de cozinha onde trabalham os chefes, as pessoas que preparam essa comida, e ela desce por todos os níveis, mas chega nos níveis inferiores vazia e completamente vandalizada. Então, dessa maneira, os níveis mais elevados nesse sistema aproveitam a fartura, enquanto os mais inferiores passam fome. Aí, uma vez ao mês, todos os presos são embaralhados e acordam em níveis diferentes. O Poço, na verdade, é uma alegoria que aponta para as desigualdades sociais, mas realmente não importa se o filme critica um sistema ou vários sistemas, ou ainda se ele reproduz realmente o sistema que a gente vive hoje, porque na real a coisa aqui é muito mais sobre o ser humano. Tendo isso em mente, fica fácil identificar umas verdades bem tristes que esse filme joga na nossa cara. Antes de começar listando as verdades, eu queria falar que eu não sou totalmente cética a tudo, como talvez algumas pessoas podem acreditar nesse vídeo, e também eu não quero passar aqui nenhuma espécie de mensagem conformista nem nada do tipo. A primeira verdade é que por mais que as pessoas acordem todo mês em um nível aleatório com um companheiro de cela aleatório, elas ainda têm privilégios. Quando o protagonista, o Göring, conversa com o primeiro companheiro de cela, o Trimagazi, e eles revelam os motivos pelos quais eles estão lá dentro, Então a gente sabe que o Göring está lá por livre e espontânea vontade e que no fim desse período ele vai conseguir um certificado. A gente não sabe muito bem para que serve esse certificado, o filme não aprofunda nisso, mas a gente entende que é alguma coisa que vai favorecer a vida dele lá fora, que vai fazer de alguma forma ele ascender socialmente. Já o Trimagazi é um idoso cumprindo pena e na verdade a gente entende que ele é uma grande vítima do sistema fora desse poço. Ele permanece no poço por mais tempo do que o Göring e, pasmem, ele não vai ganhar certificado nenhum, ou pelo menos isso não foi mencionado para ele. E mesmo se a gente considerar que ele está lá cumprindo pena por um crime, esse crime é muito difícil da gente avaliar e pensar e refletir sobre. Ou seja, com tudo isso eu quis dizer que mesmo eles estando na mesma situação e acordando no mesmo nível, ainda assim eles têm disposições diferentes para enfrentar tudo aquilo que é apresentado para eles. A segunda verdade é que não importa como o topo do sistema é interpretado pelo espectador, pode ser uma espécie de governo, o próprio sistema em si, ou até mesmo um poder divino. A questão é que esse sistema não se importa com as pessoas que eles comandam. Assim, falando super rasamente, sem entrar no mérito de como esse sistema poderia ajudar as pessoas que estão sob ele, o fato é que o topo faz o papel dele até com certo requinte, como a gente observa no banquete, mas ele só tá lá para cumprir o papel dele, de forma cética, desiludida e sem se importar realmente em como as pessoas vão aproveitar aquilo que eles estão fazendo. Terceira verdade é que a culpa desse ceticismo e dessa situação não é só do sistema, mas sim do que os seres humanos fazem com esse sistema, até porque por trás de todo o sistema existem seres humanos. E a gente observa muito bem aqui no filme que o ser humano é facilmente corrompido. Se a gente for pensar de forma prática, o topo fornece todo o alimento necessário que aquelas pessoas na prisão precisam para sobreviver. Ao entrar na prisão, cada um informa o seu prato favorito para esse prato ser adicionado na plataforma. Ou seja, existe pelo menos um prato para cada pessoa que mora, que vive, nessa prisão. Mas como eu disse, grande parte da culpa é dos seres humanos, do que eles fazem com esse sistema. Então quem está nos níveis mais altos vão abusar desse privilégio, sem se importar com quem está abaixo, mesmo com aquelas pessoas que estão imediatamente abaixo. Isso acontece mesmo que essa pessoa no mês anterior tenha estado num nível muito baixo, tenha passado fome, tenha vivido essa experiência. Quando ela estiver lá em cima, ela simplesmente não vai se importar e vai cometer as mesmas atrocidades que cometeram com ela antes. Como a gente pode observar bem, o ser humano ele é fruto das vivências dele, da maneira como ele foi criado, dos privilégios ou da falta de privilégios. E aqui ele ainda age completamente movido pelo instinto de sobrevivência e pensando a curto prazo. Outra coisa que pode passar meio batido no filme, mas na real choca,
é que os pets, eles comem antes de muitas pessoas. Como vocês podem ver numa hora que aparece um cachorrinho numa cela. Tudo isso que eu falei dá um gancho para a quarta verdade, que é simplesmente quem está numa posição de privilégio vai usar e abusar desse privilégio, mesmo às custas dos demais. Até mesmo porque não tem um mecanismo ou uma espécie de freio para controlar o uso e abuso desses privilégios. Então todos os níveis vão acabar abusando dos que estão na posição inferior a eles. A quinta verdade é que o protagonista, o Göring, e um outro personagem, o Baharat, eles até tentam implementar uma distribuição mais justa dos alimentos, mas isso só é possível à base de muita violência. O resultado disso, além da tirania, é que isso acaba não sendo eficaz e muito menos justo, porque eles são obrigados a matar muitas pessoas que na verdade seriam ajudadas pela ação deles, simplesmente porque essas pessoas se recusam a colaborar. O que leva a gente para a sexta verdade, que é o quê? A solidariedade espontânea, que é a chave para o sucesso desse experimento, ela não passa de uma utopia. Ela até pode existir num nível mais individual ou até dentro de pequenas comunidades, mas quando a gente amplia a perspectiva, o olhar, essa solidariedade simplesmente se perde. E a verdade é que a solidariedade e a empatia não é uma coisa que você pode impor para os outros, Ela simplesmente é aprendida pelo ser humano a partir das vivências, das próprias experiências dele. Ou seja, é lógico que no mundo egoísta é muito difícil você esperar que a maioria das pessoas seja solidária. Afinal, se a pessoa de cima não deixou chegar a comida para as pessoas de baixo, porque o fulano que está lá embaixo iria ser solidário quando ele estiver lá em cima? Um outro exemplo disso é quando Baharat tentou subir ao topo do sistema usando uma corda e pedindo para ser içado pelas pessoas que estão no nível acima. Claro que isso foi inútil, Assim, para as pessoas que estão em cima não custa nada realmente puxar uma corda e ajudar a pessoa que está embaixo, só que isso simplesmente não acontece. Essas pessoas que não foram ajudadas antes não vão querer ajudar e dividir o alimento, dividir o privilégio. E aí vocês percebem como isso acaba sendo um ciclo cruel e interminável. A sétima verdade é um pouco óbvia: a ganância é o grande mal da sociedade, é o grande mal daquele sistema do poço. No filme a gente sabe que não é permitido guardar comida consigo na cela e mesmo assim as pessoas fazem isso, ainda que isso signifique morrer queimados ou morrer de frio. E, importante, sem pensar nas pessoas lá de baixo que não vão ter comida. E essas pessoas que guardaram a comida também não vão poder comer. Isso é o quê? Isso é o acúmulo, isso é ter mais do que o necessário e não fazer bom uso disso. Praticamente a mesma coisa acontece com o desejo de poder, Então as pessoas que têm algum privilégio em forma de objeto, de arma, acabam usando isso contra os outros. Simplesmente movido pelos próprios interesses ou pensando só na própria sobrevivência. Oitava e última verdade é que a criança, e aqui não importa se ela existiu, se ela foi um fruto da imaginação do protagonista, enfim, ela é de fato a única esperança da humanidade. Mas a esperança não está na simples existência da criança, mas sim no que possibilita fazer com que ela chegue até o topo. É muito mais o esforço daquelas poucas pessoas nesse sistema podre de terem a consciência de que a criança é a salvação. Ou seja, um esforço em relação às gerações futuras. A panacota, que era o último alimento que tinha sobrado e era o que eles acreditavam que seria a mensagem para o topo do sistema, ela foi o quê? Foi dada para a criança como alimento, porque a criança precisava. Isso diz muito pra gente porque é o ato de semear hoje para colher bons frutos amanhã. E isso é um trabalho muito mais demorado, muito mais difícil e nem sempre quem tá semeando vai poder colher os frutos e mesmo assim essa pessoa semeia. Isso dá uma grande dica pra gente do que tá acontecendo no mundo, de pessoas, governos, países que não estão nem aí para preservar o meio ambiente, não estão nem aí para investir na educação, porque são coisas que provavelmente não são eles que vão colher diretamente. O que leva a gente de volta para aquela ideia do imediatismo, da ganância. Enfim, essas foram as 8 verdades muito tristes que o filme O Poço esfrega na cara da gente, espectador, que tá lá no nosso sofá assistindo o filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês enxergaram algumas outras verdades no filme, enfim, a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e de voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!